Jogos Vorazes, entre arquétipos e contingências, a psicodinâmica de Katniss Everdeen. A Floresta de Espelhos, arquétipos e simbolismos na distopia de Panem. Jogos Vorazes se apresenta como um teatrum mundi junguiano, em que Panem encarna a sombra coletiva de uma sociedade cuja face oficial é o entretenimento e a obediência, mas cuja essência é o controle pelo medo. Os jogos, enquanto espetáculo de sangue, atualizam o arquétipo do sacrifício, reminiscente do mito do Minotauro, em que jovens são entregues à morte ritualizada para perpetuar uma ordem que exige sangue como pagamento. Katniss Everdeen desponta como a donzela guerreira, figura arquetípica que funde elementos da Virgem Protetora com a força da caçadora selvagem, evocando a presença ancestral de Ártemis, a que fere e protege com o mesmo arco. A geografia de Panem não é meramente espacial, mas simbólica. A capital, mascarada de cores e excessos, corporifica uma persona coletiva deformada pela ilusão narcísica do progresso, enquanto os distritos funcionam como zonas inconscientes, locais de repressão, esquecimento e dor silenciada. A arena, por sua vez, é o espaço do Atipon, território sem mapa, onde o sujeito perde toda a orientação simbólica e confronta a si mesmo sobre o olhar totalizante da vigilância. As câmeras que transmitem os jogos dissolvem a interioridade no espelho da massa, instaurando um regime de autoimagem constante onde a autenticidade se dissolve sob a pressão de agradar o olhar do outro. A jornada de Katniss retoma o mito do herói, mas o ressignifica a partir de uma matriz feminina de preservação, cuidado e sacrifício não glorificado. Sua escolha de proteger a irmã, sua relação com Rue e seu vínculo hesitante com Peeta revelam um self emergente que não busca o poder, mas a integridade. O símbolo do tordo, híbrido por natureza, torna-se a expressão mais pura dessa totalidade em formação, a unir em si o canto livre e a origem cativa. Por contrapartida, o presidente Snow corporifica o velho sábio corrompido, o arquétipo da sabedoria degenerada que utiliza o conhecimento não para guiar, mas para subjugar. O invisível opera como linguagem profunda. Os figurinos desenhados por Sina transformam Katniss de sobrevivente silenciosa em ícone revolucionário, como máscaras de transmutação que acionam a alquimia simbólica do feminino insurgente. A trilha sonora, os cantos dos distritos e o gesto dos 3 dedos constituem formas sonoras e gestuais do inconsciente coletivo, evocando rituais de memória, dor e solidariedade ancestral. Cada elemento performativo atua como símbolo latente de uma identidade coletiva que os e jogos se nega representa a sombra social que deseja ver-se absolvida ao contemplar o sofrimento dos outros. O prazer na violência projetada nos tributos permite que a civilização mantenha intacta a ilusão de moralidade enquanto se banha secretamente no sangue da arena. Como advertia Marie-Louise von Franz, a vida natural é fundada no crime. O espectador dos jogos consente com o assassinato ao celebrá-lo como espetáculo. A arena funciona, assim, como espaço de purgação simbólica, onde o instinto de morte é encenado para que a sociedade não o enfrente internamente. Ao recuperar arquétipos esquecidos e simbolizar a dor coletiva, Katniss representa a emergência de um novo mito em meio à crise espiritual contemporânea. A ausência do feminino sagrado, a degradação da ética pública e a fragmentação do laço social encontram resposta compensatória em sua figura. O tordo, seu duplo animal, não é apenas um emblema da revolução, mas a imagem do self que canta mesmo sob a ameaça da morte. Sua jornada não celebra o triunfo, mas afirma o retorno necessário do símbolo em uma era onde a literalidade sufocou demonstra analisar como as leis das aprendizagens, ou aprendizagem, podem ser aplicadas à realidade da disciplina de comportamento. Panem se estrutura como um experimento de controle comportamental em estado nacional. A capital, com seus estímulos positivos, luxo, prazer, tecnologia, reforça a conformidade e neutraliza o desejo de mudança.
Os distritos, por contraste, são zonas de punição programada, fome, repressão e vigilância. A arena constitui o laboratório por excelência, onde os tributos são colocados sob contingências precisas que modelam sua conduta. Vencer implica ser reforçado não apenas pelo comportamento eficaz, mas pela performance que agrada ao público. A sobrevivência torna-se resposta aprendida diante da presença de reforçadores sociais e materiais cuidadosamente manipulados. O sorteio da colheita atua como estímulo discriminativo máximo, sinaliza perigo iminente, ativa respostas emocionais automáticas e reforça a obediência preventiva. O treinamento na capital oferece outro conjunto de contingências. Modela os tributos para responderem com carisma, agressividade ou submissão, de acordo com o tipo de reforço esperado. O gesto final de Katniss e Peeta, o suicídio simbólico com Amoras, introduz uma resposta imprevista no sistema, forçando a reorganização das contingências e expondo os limites do controle absoluto. As histórias de vida de Katniss e Peeta revelam histórias de reforço distintas. Katniss, condicionada pela escassez, aprendeu a caçar como resposta reforçada negativamente pela evitação da fome. Sua aliança com Rue surge como comportamento reforçado positivamente pela empatia, mas é brutalmente punida, consolidando um padrão de desconfiança defensiva. Peeta, por outro lado, utiliza o reforço social com precisão. Sua declaração de amor é uma resposta operante cuidadosamente escolhida para maximizar apoio externo. Ambos operam dentro dos sistemas de contingência, mas com estratégias contrastantes. O presidente Snow emerge como arquiteto das contingências dominantes. Reforço intermitente mantém os distritos em estado de expectativa controlada, enquanto punições exemplares asseguram que o medo se mantém ativo. A presidente Coin, que se apresenta como antítese de Snow, revela-se sua continuidade estrutural. Reproduz o mesmo esquema de controle, substituindo a opressão com o ideal revolucionário. A alternância de opressores confirma que o sistema de reforços, não os indivíduos, é o verdadeiro mecanismo de dominação. Não é apenas mostrar, mas moldar. O espetáculo dos jogos constitui um reforçador cultural de obediência, converte violência em entretenimento e sofrimento em rito nacional. Na cultura contemporânea, esse processo encontra paralelos nas estruturas midiáticas que utilizam esportes, redes sociais e espetáculos para manter o público conectado ao sistema. São reforçadores generalizados que desviam a atenção da contingência real da opressão, substituindo a ação pela distração. As rupturas protagonizadas por Katniss não são atos de livre arbítrio, mas estratégias de contra-controle. O gesto dos 3 dedos, o sepultamento simbólico de Rue, a recusa em matar Peeta, todas essas ações alteram o ambiente, forçando novas contingências a emergirem. Katniss não escapa do sistema, mas atua sobre ele, criando brechas. A liberdade nesse contexto não é ausência de controle, mas capacidade de construir respostas que reconfiguram o campo de forças. O contracontrole é a arte de respirar dentro da individuação e emergência do self. Katniss encarna uma configuração complexa do feminino arquetípico. É mãe quando protege Prim e Rue. É donzela ao oscilar entre Gale e Peeta. É guerreira ao empunhar o arco com precisão letal. Sua persona amorosa nos jogos é máscara estratégica, uma adaptação performática à lógica da arena. Contudo, sua recusa em matar Peeta representa a irrupção do self, um gesto que nega a lógica do jogo e afirma um princípio ético interior, não condicionado. A arena é o espaço da sombra, e cada morte ali consumada é mais do que sobrevivência, é integração forçada da violência latente. Katniss, ao matar, reconhece em si a potência destrutiva que antes atribuíra apenas ao outro. A morte de Rue funciona como rito de passagem simbólico. O gesto de ornamentar seu corpo com flores expressa não apenas luto, mas a irrupção da função transcendente que reconcilia culpa, perda e sentido. O símbolo substitui a vingança como resposta.
Pita e Gale representam duas versões do ânimos na psique de Katniss. Pita é o ânimos luminoso, sensível, diplomático, articulador. Gale, seu oposto sombrio, movido por vingança, idealismo cego e raiva. A relação com Pita não se reduz ao romance, mas opera como processo alquímico de integração, o fermento que dissolve a couraça. O verdadeiro vínculo é aquele que permite o surgimento de novas respostas e não o reforço de padrões antigos. O tordo, criatura híbrida e resiliente, encarna o self em sua forma mais pura. Nasce do controle, mas canta contra ele. Nasce da vigilância, mas torna-se símbolo de autonomia. Quando Katniss aceita ser o tordo, ela não assume uma persona revolucionária, mas manifesta uma totalidade que só se forma a partir do trauma. O tordo é o símbolo que atravessa a dor e retorna com canto, mesmo que ferido, mesmo que desenha cercado. o percurso da individuação, da persona da caçadora à integração da sombra na arena, do reconhecimento do ânimos em Pita à manifestação do self no gesto de matar Coin. Ao rejeitar tanto Snow quanto Coin, ela não afirma um novo sistema, mas desmonta o ciclo arquetípico do poder. Sua ação final é um gesto ético e simbólico. Recusa repetir a história, mesmo quando lhe é oferecido o lugar de heroína sacrificial. Em um mundo onde o niilismo mascara-se de espetáculo e a obediência veste-se de liberdade, Katniss encarna o retorno da consciência simbólica. Enfrentar a sombra, integrar a dor e cantar mesmo sem resposta, isso é o que resta quando os deuses estão mortos e os mitos foram esquecidos. A psique coletiva exige novos símbolos, e o tordo, que nasceu como falha no sistema, tornou-se sua canção mais verdadeira.